aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E não esquece que você pode se tornar um membro aqui do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar aqui nos comentários. Você também pode contribuir com as nossas produções através do botão valeu, assim o seu comentário fica em destaque entre os demais, ou então você pode mandar sua pergunta pro Papo Furado Colaborativo no QR Code que tá aparecendo aqui na tela ou no link da descrição, que elas são respondidas em vídeo aqui no Caldeirão Furado, beleza? Se você não consegue ajudar dessa forma, fica tranquileira, fica de boa, porque só seu like, só seu compartilhamento, o seu comentário já é de grande ajuda, beleza? Muito obrigado por clicar em mais um episódio aqui do Caldeirão Furado. O universo de Harry Potter é cheio de detalhes, e algumas coisas geram dúvidas. Não só dúvidas, como também erros de interpretação por parte de alguns fãs. Só que quando a gente fala em alguns fãs, se tratando de Harry Potter, a gente tá falando de muita gente, porque tem muito fã de Harry Potter. E isso acontece porque muitas pessoas que são fãs de Harry Potter não leram os livros, ou até leram, mas não entenderam o que estava ali no livro. Isso é comum, ninguém é mais fã ou menos fã porque não entendeu alguma coisa, ou porque não leu os livros. Isso não torna ninguém menos fã. Mas é fato que, se você só assistir os filmes e não ler os livros, a sua base de conhecimento sobre a história vai ser fracionada. Você não vai conhecer o que está realmente sendo apresentado na história. E não só isso, porque também existem textos extras, jogos, várias informações que vêm de entrevistas, enfim. O universo de Harry Potter é muito vasto, então tem gente que só acompanhou os filmes ali e acabou, entendeu? Gosta por isso, porque gosta dos filmes, ou leu os livros há muito tempo, enfim. Então hoje eu separei alguns dos tópicos que eu mais vejo que gera dúvida entre a galera, que gera dúvida, são as coisas que eu mais vejo em comentários de vídeos, em postagens que eu faço, e o primeiro item que eu separei aqui pra falar é sobre a morte do Bicuço. Muita gente acha que o Bicuço, o hipogrifo do Hagrid, foi morto em Prisioneiro de Azkaban, e aí o Harry, quando volta no tempo junto com a Hermione, salva o Bicuço. Você também é uma das pessoas que acha que foi isso que aconteceu? Então, só que o Bicuço nunca foi morto, ele nunca morreu, ele sempre escapa, ele sempre é salvo pelo Harry e pela Hermione. Isso porque a viagem no tempo em Harry Potter, ela é baseada num conceito de loop infinito, as coisas sempre acontecem daquela maneira, e acontecem daquela maneira porque ocorreu a viagem no tempo. Não importa o que aconteça, não importa, as coisas sempre vão ser daquela forma. Um exemplo muito simples disso, que a gente tem no próprio filme, é o Harry conjurando o patrono para salvar a si mesmo. Isso sempre acontece. Tanto que ele vê a si mesmo conjurando o patrono e acha que foi o pai. Quando ele volta no tempo, ele entende que ele era capaz de fazer aquilo porque ele já havia feito. A nossa mente tenta buscar um sentido, a nossa mente tenta buscar uma lógica para isso. É normal. É por isso que isso é chamado de paradoxo temporal. E nesse caso da viagem no tempo de Harry Potter, o acontecimento é o causador do próprio acontecimento. É por isso que no filme nunca mostra o Bicuço sendo decapitado. Porque o que acontece é que o Carrasco sempre acertou o machado na abóbora. No filme é a abóbora, mas no livro é numa cerca, né? Na madeira de uma cerca. Mas enfim, ele sempre acertou na abóbora. É possível até, se você olhar atentamente no filme, é que tá bem longe, mas se olhar atentamente, der um zoom, você vai ver que, claro, não mostra a parte do Bicuço ali, mas já mostra o Dumbledore fazendo exatamente e agindo exatamente da maneira que ele age quando a gente vê que o Bicuço foi salvo e escapou. Ele virando pro Hagrid pra ir tomar a xícara de conhaque ou xícara de chá que ele quer, o jeito que ele se move é o mesmo. No livro isso fica mais claro porque no filme parece que eles veem a execução acontecendo, mas eles não veem. Eles avançaram. Harry, como Hermione, estava tentando não escutar o ruído surdo das vozes às costas deles. Ron parou mais uma vez. Não consigo segurar ele. Perebas, cala a boca. Todo mundo vai nos ouvir. O rato guinchava, alucinado, mas não alto o suficiente para abafar os ruídos que vinham do jardim de Hagrid. Ouviu-se um rumor indistinto de vozes masculinas, um silêncio e então, sem aviso, o som inconfundível de um machado cortando o ar e se abatendo sobre o alvo. O que eles acreditam ter escutado foi o machado decapitando o Bicuço, mas eles não estavam vendo, por isso que eles acham que o Bicuço foi executado. Só que aí quando a gente pega a parte do livro onde eles voltam no tempo para salvar o Bicuço,
tem isso daqui. Ouviu-se o ruído de uma lâmina cortando o ar e a pancada de um machado. O carrasco, enraivecido, aparentemente brandira um machado contra a cerca. Então, ouviu-se um berreiro e desta vez eles distinguiram as palavras de Hagrid entre os soluços. Vocês percebem como é montado no livro? Acontece a mesma coisa. Ouviram o ruído de uma lâmina cortando o ar. Nessa parte aqui, fica bem explícito. O carrasco enraivecido aparentemente brandira um machado. Ele coloca aparentemente para explicar o que eles ouviram antes ali, na parte antes, quando a gente está acompanhando antes, porque já aconteceu. Porque ele não precisava colocar aparentemente se naquele momento eles estão vendo o que aconteceu. Então é colocado aparentemente para explicar o que eles ouviram antes. E aí eles escutam o vozerio ali que eles escutam é do Hagrid entre os soluços comemorando que o Bicuço foi embora. E a discussão deles ali, tipo, pô, Bicuço foi embora, o bicho foi embora, e aí, sabe? Antes deles voltarem no tempo, é dito que eles ouvem o rumor indistinto de vozes, um silêncio e o barulho do machado. E aí, quando eles voltam no tempo, desta vez, tá aqui no texto, ó, desta vez eles distinguiram as palavras de Hagrid entre os soluços. Ou seja, dessa vez eles conseguiram distinguir os sons, o que eram aqueles sons. Mostra que os acontecimentos são exatamente os mesmos. Ou seja, o Bicuço sempre é salvo pelo Harry e pela Hermione. Porque se ele não fosse salvo, se ele fosse morto, eles nunca iam conseguir salvar ele, nem voltando no tempo. Porque isso significaria que mesmo voltando no tempo, eles teriam falhado e o Bicuço teria morrido. E o filme deixa isso ainda mais claro com as interações da Hermione entre passado e futuro. Porque a gente vê ela tirando aqueles fósseis, parece uma pedrinha, uma conchinha, que ela tira lá dentro da cabana do Hagrid, quando ela vê que o ministro, o Carrasco, tá vindo e eles não estão saindo de lá de dentro. E aí ela fala assim, pô, por que a gente não tá saindo? Ela vê aquilo e atira. Aquilo já tinha acontecido, então acontece exatamente da mesma forma, entende? Isso deixa muito claro. Só isso, só essa parte já deixa muito claro. Assim como o Harry conjurando o patrono. Ora, como que ele iria conjurar o patrono e salvar a si mesmo se ele já não tivesse voltado no tempo? Entende? É um ciclo. As coisas sempre acontecem daquela forma. Enfim, parece ser confuso porque nossa mente vai buscar um sentido lógico pra isso e é uma viagem no tempo, não tem um sentido lógico. O nosso próximo erro de interpretação... Nossa, esse primeiro foi longo, hein? O próximo erro de interpretação que eu vejo muita gente cometer é qual Horcrux o Voldemort usou para retornar à sua forma humana. Muita gente me pergunta isso. Muita gente, muita mesmo. E a resposta é nenhuma, porque a Horcrux não funciona dessa forma. O Voldemort não usa, vamos colocar, isso daqui é uma Horcrux. O Voldemort não usa essa especificamente para voltar e ela foi gasta. Não é assim. As Horcruxes impedem que a alma do Voldemort siga além, que ela vá para o mundo dos mortos e fique no mundo dos vivos, dando a ele a possibilidade de retomar a forma humana, né? De retomar um corpo e seus poderes. Mas não é que ele usa uma Horcrux específica para isso. Não, para retomar o seu corpo ele usa aquela poção, aquela série de feitiços, aquela poção com carne, osso, sangue. É aquilo que ele usa para retomar a sua forma humana. A função da Horcrux já foi cumprida, entendeu? A Horcrux só faz com que o Voldemort não passe adiante. E qual Horcrux faz isso? Todas. Todas elas fazem isso. Todas elas impedem o Voldemort de prosseguir. Se tivesse só uma, é só aquela Horcrux que ia impedir ele. Como tem mais de uma, todas elas impedem a alma do Voldemort de prosseguir. Entendeu? Não é esse uso, assim, qual Horcrux o Voldemort usou pra retornar. Não tem isso. É que parece um pouco confuso, porque lá em Câmara Secreta ele usa o diário pra retornar ali a lembrança dele, né? Ele ia drenar a energia vital da Gina e tal. Mas o que aconteceria naquele caso, né? O que provavelmente aconteceria? A alma dele que estava refugiada lá na Albânia ia se juntar ali, entendeu? De alguma forma, e aí ele ia conseguir ali retomar através daquela forma, entendeu? Mas não seria assim, tipo, usou essa Horcrux, gastou. Não, aquela continuaria sendo uma Horcrux dele. Beleza? Vamos pro nosso próximo erro de interpretação, que é o mais comum de todos quando a gente fala de Harry Potter, que é o Harry sobreviveu na floresta porque ele tinha a Pedra da Ressurreição. Acreditem, muita gente acha isso até hoje. Eu fiz um Reels explicando o porquê que o Dumbledore deixou a Pedra da Ressurreição pro Harry lá no meu Instagram, e tem gente que, assim, acredita veementemente que foi por conta da Pedra da Ressurreição. Só que, gente, fica muito claro na história que a Pedra da Ressurreição não ressuscita ninguém. Inclusive, o Cadmus se mata pra unir a sua noiva, porque ele não consegue trazer ela de volta. Ele traz ali um espírito frio e triste que não pertence mais a esse mundo. Ou seja,
Como que o Harry ia ressuscitar com aquilo, se aquilo não ressuscita ninguém? E é frisado pelo Dumbledore em toda a saga: não existe magia capaz de trazer os mortos de volta à vida. Não existe. A única coisa que a pedra faz de fato, para aqueles que querem trazer as pessoas de volta, é perturbar um espírito que tá em paz ali, que já morreu e tá seguindo ali a vida. Seguindo o além-vida de boa, entendeu? Se liga só. O garoto fechou os olhos e virou a pedra na mão 3 vezes. Soube o que tinha acontecido, porque ouviu leves movimentos ao seu redor que sugeriam corpos frágeis pisando o chão terroso coberto de gravetos que marcava a orla externa da floresta. Abriu os olhos e relanceou ao redor. Não eram fantasmas, nem propriamente corpos. Isto ele via. Lembravam mais o Riddle que escapara do diário havia tanto tempo, e aquela fora uma lembrança quase sólida. Menos substancial do que corpos viventes, mas muito mais do que fantasmas, eles vieram ao seu encontro e em cada rosto havia um mesmo sorriso amoroso. Nesse trecho aqui, já fica claro que a pedra não ressuscita, porque é muito frisado ali. Eles não eram como os fantasmas, mas também não eram como os corpos viventes, ou seja, eles não estavam vivos. Além disso, eles só aparecem para o Harry, porque foi o Harry que usou a pedra. O Harry pergunta: eles não poderão vê-los? Somos parte de você, disse Sirius, invisíveis a todos os outros. Dá pra entender que a pedra, de certa forma, materializa, vamos colocar materializa entre aspas, porque não materializa de verdade, né? Porque o Harry não consegue tocar neles, eles não estão vivos, mas também não são fantasmas como os fantasmas, eles são uma lembrança quase sólida, vamos colocar assim. Então, a pedra não ressuscita ninguém. Por que que o Harry não morre quando o Voldemort ataca ele com a Avada Kedavra na floresta? É muito simples. No 4º livro, quando o Voldemort usa o sangue do Harry para retornar, o sangue do Harry contém a proteção da Lilian, a proteção que a Lilian se sacrificou para salvar o próprio filho. E aí o Voldemort pega esse sangue e coloca no corpo dele, ele usa esse sangue para retomar o corpo dele, e a proteção da Lilian, que era para o Harry, corre nas veias do Voldemort. Então com isso, o Voldemort, ele se torna uma espécie de âncora para o Harry à vida. A grosso modo, é como se o Voldemort tivesse se tornado uma Horcrux do Harry. Então enquanto o Voldemort estivesse vivo, tendo o sangue do Harry correndo em suas veias, ele dava a escolha pro Harry se o Harry queria ou não sobreviver. Olha só, mas se Voldemort usou aquela maldição da morte, recomeçou o Harry, e desta vez ninguém morreu por mim, como posso estar vivo? Acho que você sabe. Faça uma retrospectiva. Lembre o que ele fez em sua ignorância, cobiça e crueldade. Harry pensou, deixou o seu olhar vaguear pelo ambiente. Então, a resposta aflorou aos seus lábios facilmente, sem esforço. Ele tirou meu sangue, respondeu Harry. Exato, exclamou Dumbledore. Ele tirou o seu sangue e usou-o para reconstruir o próprio corpo vivente. O seu sangue nas veias dele, Harry. A proteção de Lilian nos dois. Ele prendeu você à vida enquanto ele viver. É só por isso. Não é porque o Harry tava com a varinha das varinhas. Não era porque o Harry era Senhor da Morte. Não era porque o Harry tinha a Pedra da Ressurreição. Não é. É só porque o Voldemort usou o sangue do Harry para retornar e prendeu ele à vida. A diferença era que o Harry tinha uma escolha. O Harry podia morrer. Se ele quisesse, ele podia morrer. Ali no limbo, quando ele tá conversando com Dumbledore, se ele quisesse seguir em frente, ele podia. Olha só, tenho que voltar, não é? Isto depende de você. Tem opção? Ah, sim. Dumbledore sorriu. Estamos em King's Cross, não foi o que você disse? Acho que, se decidir não voltar, você poderia, digamos, tomar um trem. E aonde ele me levaria? Em frente, respondeu Dumbledore com simplicidade. Ou seja, fica muito claro mesmo, que o Harry tinha o poder de escolher se ele seguia em frente, e seguir em frente seria pro além-vida, ir encontrar a sua família, os seus pais, o seu padrinho, o Lupin, todos que tinham morrido, ou voltar e tentar destruir o Voldemort de uma vez. Então, entendeu? Você achava que o Harry sobrevivia por conta da Pedra da Ressurreição? Pois é, não é por isso. Agora você sabe o porquê. Caco, mas a pedra... Não, a pedra não ressuscita, não. A pedra não ressuscita. Ela não ressuscita. Caco, mas o Harry era o Senhor da Morte, por isso que ele não morreu. O Senhor da Morte, eu vou explicar num próximo tópico. O próximo erro de interpretação que tem aqui, muito que eu vejo também, muito, e essa dúvida é 100% culpa dos filmes, que é quando o Snape conjura o patrono ali na lembrança do Dumbledore, e o patrono sai pela janela,
E aí depois aparece o patrono lá na floresta mostrando onde tava a espada pro Harry. Tem muita gente que inclusive acha que isso é um furo. E a galera fala assim, pô, Como que o Snape mandou o patrono, sendo que quando ele manda o patrono lá pra floresta, o Dumbledore já tava morto? Tipo, como é isso? Como acontece? o que os caras quiseram mostrar nessa cena é que o patrono do Snape era aquele. Tipo, aquele patrono que aparece ali na cena da Corsa era o patrono do Snape. E aí, por isso que o Dumbledore fala, Lilian, depois de todo esse tempo, porque o patrono do Snape era igual ao da Lilian, entendeu? Porque o Snape ainda amava a Lilian. E aí eles mostram essa cena sequencial, tipo assim, eles mostram assim, o Snape conjurando o patrono, e aí depois eles mostram o patrono lá na floresta, exatamente o mesmo patrono, pra mostrar que era o patrono do Snape, só isso. A cena não se passa cronologicamente em sequência, entendeu? Esse próximo erro de interpretação é muito culpa dos filmes, né? Não chega nem a ser um erro de interpretação, é um erro dos filmes mesmo, e mais especificamente do filme Prisioneiro de Azkaban, onde começa o filme e o Harry tá fazendo feitiço Lumos ali como lição de casa. Só que, cara, um monte de gente pergunta, Velho, como que o Harry tá fazendo isso se é proibido fazer magia fora da escola? Ele, inclusive, faz a magia ali, depois transforma a tia em balão e fica morrendo de medo de ser expulso por isso, enfim. No ano anterior, o Dobby faz a magia e o Harry recebe carta lá, é punido. Aí depois, em Ordem da Fênix, ele faz a magia lá dos Dementadores e ele também é punido. E como assim, Prisioneiro de Azkaban, ele tá ali fazendo de boa? acontece, meus amigos, que isso é invenção do filme. Eles decidiram inventar isso e acabou. Porque no livro o Harry tá fazendo uma redação. Então, assim, não tem nem o que dizer, só uma invenção do filme mesmo que acaba induzindo ao erro. Essa daqui também é um erro de interpretação bem comum e que, inclusive, no Twitter me perguntaram essa semana como que o Ron, a Hermione e a Gina voam nos testralhos se eles não conseguem ver as criaturas. E isso é explicado no livro. Quem vê as criaturas, o Harry, a Luna e o Neville, ajuda os outros três a montar nos testralhos e, inclusive, é especificado ali, é dito que eles sentem um certo desconforto, uma estranheza por estarem voando em algo invisível. Só que a galera interpreta, tipo assim, eles não veem, logo eles não podem voar neles. Só que não, eles só não veem, mas eles podem encostar ali que eles vão sentir que o testralho tá ali. Eles podem montar no testralho, eles podem voar no testralho, entendeu? Então muita gente tem esse erro de interpretação achando que só porque eles não veem, eles não podem voar no bicho. Outro grande erro de interpretação que acontece por parte de alguns fãs é acharem que na Sonserina só tem sangue puro, que realmente na Sonserina só tem sangue puro. Só que, cara, o Voldemort é da Sonserina e ele é filho de um trouxa. Tudo bem que ele é descendente do próprio Salazar Slytherin e isso pode ter pesado mais, mas o Snape era filho de um trouxa. Existiam nascidos trouxas na Sonserina, embora fossem raros, eles existiam. O próprio Excalibur confirma isso quando eles capturam o Harry ali e tal, e aí ele fala, todo mundo sempre fala que é da Sonserina, mas não sabe nem onde é o salão comunal. E aí o Harry, como já tinha ido, fala ali, né, onde é o salão e tal. Aí ele fala, bom pra você então, temos poucos sangues ruins na Sonserina. Tipo, ou seja, ele tá falando, temos poucos, então tem. O chapéu seletor não leva a família em consideração. Ele não leva a família que você nasceu em consideração. Ele não leva o sangue que você tem em consideração. E aí tem gente que vai me falar, Caco, mas ele fala outro Weasley quando o Ron chega e manda pra Grifinória. sim, mas porque o Ron realmente era um Grifinório. Se ele fosse de outra casa, ele mandaria pra outra casa. Como acontece com o Sirius Black. A família inteira dele é da Sonserina. Ele vai pra Grifinória. As gêmeas Parvati Patil e Padma Patil, uma vai pra Corvinal e uma vai pra Grifinória. Ou seja, o chapéu não avalia sangue, não avalia ligações familiares. Ele avalia a personalidade, o que a pessoa é. Então, não tem nada a ver, beleza? Na Sonserina não tem só sangue puro. Não é, isso é um mito. E agora chegamos na parte aqui do Senhor da Morte, né? No outro erro de interpretação aí que o Harry é o Senhor da Morte, então ele tinha algum poder sobrenatural sobre a morte. E é o completo contrário. Primeiro que o conto dos três irmãos, ele é só uma lenda, tá? Não existe a personificação da morte. Se você pega ali no livro, tem o seguinte trecho. Então é verdade, a história toda, os irmãos Peverell eram os três irmãos do conto, confirmou Dumbledore. Ah, sim, acho que sim. Agora, se encontraram a morte em uma estrada deserta, acho mais provável que os irmãos Peverell fossem simplesmente bruxos talentosos e temerários que conseguiram criar esses objetos poderosos. A história de que seriam as próprias relíquias da morte parece o tipo de lenda que pode ter surgido em torno de suas criações. Ou seja, a lenda do conto dos três irmãos surgiu a partir da criação desses objetos. Beadle, o bardo que escreveu o conto, ele se inspirava na história real de pessoas para criar contos, fábulas para crianças bruxas. Só que, ao contrário do mundo trouxa, onde as fábulas são fantásticas, né? Tem magia, tem bruxas e castelos, no mundo bruxo isso já é comum. Então o que ia ter de extraordinário? E aí eles colocam lições de moral
nesses contos, lições de caráter, né, exemplos de caráter, enfim, é isso que tem nas fábulas do mundo bruxo. E aí isso deixa claro, porque a autora J.K. Rowling, ela mesma já declarou que quando ela queria falar alguma coisa, explicar alguma coisa, ela usava o Dumbledore ou a Hermione. Então o Dumbledore falando sobre a morte ali, ser uma lenda, a história que eles não encontraram com a morte, é real. Não existe a personificação da morte no mundo bruxo, não existe isso. O Dumbledore ainda diz sobre as relíquias: pensei que, se algum dia a encontrássemos, ela poderia ser útil para ocultar a Ariana, mas nosso interesse na capa era apenas para completar o trio, porque, dizia a lenda, o homem que reunisse os 3 objetos seria o verdadeiro Senhor da Morte. E para nós, olha como ele frisa, e para nós, para ele, pro Grindelwald, invencível. Só que em outro ponto, acontece esse diálogo aqui. Talvez um homem em 1 milhão possa unir as relíquias, Harry. Eu só merecia possuir a mais mesquinha delas, a menos extraordinária. Eu merecia possuir a varinha das varinhas e não me gabar disso, não usá-la para matar. Tinha permissão de domar e usar a varinha porque a conquistara, não para o meu ganho pessoal, mas para salvar outros do seu poder. Mas a capa eu a tomei por mera curiosidade, por isso nunca poderia ter funcionado para mim como funciona para você, seu verdadeiro dono. A pedra eu a teria usado na tentativa de trazer de volta aqueles que estão em paz, e não para permitir o sacrifício da minha vida como você fez. Você é o digno possuidor das relíquias. Por que precisou dificultar tanto as coisas? Em outro ponto, Harry pergunta isso, né? O sorriso de Dumbledore foi trêmulo. Receio que tenha contado com a senhorita Granger para refreá-lo. Tive medo que sua cabeça pudesse dominar o seu bom coração. Senti pavor que, se lhe apresentasse logo os fatos sobre estes objetos tentadores, você pudesse se apoderar das relíquias como fiz no momento errado, pelos motivos errados. Se pusesse as mãos nelas, eu queria que fossem suas sem perigo. Você é o verdadeiro Senhor da Morte, porque o verdadeiro Senhor da Morte não busca fugir da morte. Ele aceita que deve morrer e compreende que há coisas piores, muito piores do que a morte, no mundo dos viventes. Ou seja, o Dumbledore afirma que Harry era o Senhor da Morte não por ter poderes extraordinários sobre a morte, mas sim aceitar que deveria morrer, não usar as relíquias para tentar evitar a morte. Ele usa a pedra para ver sua família na hora de morrer, não para tentar trazê-los de volta à vida, e sim para que eles dessem conforto naquele momento tão tenso para ele. Ele não tenta ir atrás da varinha das varinhas, mesmo tentado a isso para derrotar o Voldemort, ele deixa a varinha das varinhas de lado, tanto é que o Voldemort pega a varinha primeiro do túmulo do Dumbledore. Ele jamais violaria o túmulo do Dumbledore para ter a varinha. E a capa de invisibilidade já era do Harry por direito, porque ele era descendente do Ignoto Peverell, e a capa vai passando de geração em geração. Ou seja, nesse trecho, fica muito claro que Senhor da Morte é aquele que aceita que deve morrer. Não é alguém que tem as relíquias e juntou as relíquias fica imortal, porque todo mundo que junta as relíquias, que quer as relíquias, as pessoas que caçavam as relíquias, queriam justamente pro contrário, para burlar a morte. E isso não é possível de fazer. É impossível. A saga toda gira em torno dessa questão. É impossível trazer os mortos de volta à vida. O amor é a magia mais forte e poderosa que existe. Tanto é que tentar burlar a morte é um dos maiores erros que o Voldemort faz fazendo Horcruxes. Então, vocês percebem? Então esse é um erro de interpretação muito comum. As pessoas acham que o Harry é o Senhor da Morte, por isso ele sobreviveu na floresta e tal. E não é isso. Beleza, meus bruxos? Esses são os erros de interpretação mais comuns que eu vejo entre a galera que me manda perguntas, que vive mandando aí dúvidas. Esse tipo de vídeo não é pra desencorajar você a mandar suas dúvidas, pode mandar, pode continuar perguntando, não tem problema nenhum, respondo com o maior prazer, mas foi um vídeo mais geral, esclarecendo aí as coisas que mais aparecem pra mim. E em conteúdos curtos de shorts, ou TikTok, ou Reels, é impossível trazer trechos do livro assim pra mostrar o que eu tô falando, pra validar o que eu estou falando aqui, entendeu? Então eu acabo precisando fazer vídeos mais longos aqui no YouTube nesse formato. Eu até explico nos comentários, todo Reels meu, você que me segue no Instagram vai ver que todo Reels meu, eu tô lá respondendo as perguntas e tem sempre um super textão explicando, porque as explicações são longas, são relativamente longas, então a única forma é vídeo longo mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado, se você tinha essas dúvidas, eu espero que agora você não tenha mais, que elas tenham sido sanadas, e a gente se vê num próximo episódio aqui do Caldeirão Furado. Até lá, mal feito, feito.